A escritora argentina Camila Sosa Villada certa vez disse: "A memória sustenta a escrita. Escrever é escrever recordações." Querido diário, Dona Zinha nunca saiu da sua cidadezinha no interior de Minas Gerais, lá no meio do Vale do Jequitinhonha, no interior de um Brasil pobre e esquecido. Costureira de profissão, parteira por devoção e rezadeira de Santa Bárbara por fé. Sambista e condutora do maracatu por herança de alma, como diz. Os estudos nunca foram sua prioridade. Ao invés disso, passou a infância e adolescência preocupada em sobreviver à fome e ao escárnio de governantes que entram e saem do poder e que só querem sugar sua força de trabalho e dignidade. Aos 17 anos, o casamento foi praticamente para fugir do fazendeiro que, por diversas vezes, tentou agarrá-la quando ia lavar roupas no rio. Milton não era muito vistoso. Um homem magro e alto, metido a cantor, mas trabalhador. O que Zinha sempre gostou nele era a alegria e o jeito de conduzir o baque virado, o cortejo de maracatu. Quando ele soltava o vozeirão no meio do cortejo com todos os instrumentos sacudindo terra e ar, ela entendia que havia feito a escolha certa. Foi o samba, foi o maracatu. Foi sua decisão de ter um sambista ao seu lado que a fez ficar com Milton tempo suficiente para ter com ele bodas de diamantes, 8 filhos e um mar infinito de netos e bisnetos. A escritora argentina O conto Cortejo da Rainha, publicado pela editora Comala na coletânea Teias e Arcos, Contos de Pertencimento, narra a trajetória de uma senhora prestes a completar 100 anos no meio da pandemia que deseja um cortejo de maracatu em sua homenagem. Eu não consigo descrever o carinho e o amor que eu me dediquei para criar e escrever essa personagem que é a Dona Zinha. Querido diário, a Dona Zinha, ela é uma transcendência. Ela é um punhado de várias senhorinhas, várias mulheres que passaram pela minha vida e que, em geral, foram minhas mães de santo e que me ajudaram a constituir o indivíduo que sou. São as minhas iás, são as minhas professoras, são as minhas colegas de profissão também, eu como professor. Destaco Mãe Célia de Oxum, minha primeira mãe de santo, Mãe Janaína de Ançã, a Simone de Obá, Mãe Lia de Oxum, a Mãe Eva de Xangô, a Marília de Obá. Recentemente, minha nova Iá, que está cuidando do meu ori, Mameto Munhandê. Eu tô nessa patota, você viu, né? Eu tô na patota das Aiabá, tem um pouquinho de Xangô ali, tem uma Oxóssi aqui. Mas também foi a minha mãe, minha irmã, não que a minha irmã seja uma senhora, né? Por favor, longe de mim. Todas as senhorinhas que passaram pela minha vida e que estão nesses lugares por onde eu já estive. Há na Dona Zinha um pouquinho de cada uma delas. Querido diário, eu escrevi a avó que eu queria ter. A Dona Zinha, ela é um recorte de tudo aquilo que eu vi de legal, que eu vi de gostoso, que eu vi de educativo nessas senhoras. Claro que tiveram algumas senhoras que passaram na minha vida que não foram nem um pouquinho gentis, nem um pouquinho legal, foram boas, não me deram bolo, não me deram café. Muito por conta, me deram lapada boa. Eu posso dizer algumas aí da minha adolescência que não foi legal. Mas até essas
foram importantes na minha vida. As que me deram uma afropedagogia, entre elas uma doutora que eu admiro demais, que sempre que eu posso eu trago ela para as minhas bancas, né? Ela já esteve no meu primeiro mestrado, esteve no meu segundo mestrado, espero que ela esteja no meu doutorado, que é a Rosália Diogo, minha ex-orientadora do meu primeiro mestrado, a Adna Cândido de Paula, que ela para mim é a maior lição de perseverança acadêmica e de renovação constante. Senhoras, meu Deus, elas vão odiar. São mulheres que eu respeito por conta de sua sabedoria. Tem quem também? Ai, tem a Dona Ângela, irmã do artista plástico Marcial Ávila, que é um artista que eu admiro demais. Nossa, Dona Ângela me ensina demais. Nossa, Dona Ângela, para mim, ela é a maior perseverança, pedagoga também. Pedagoga. Tinha uma, eu não lembro o nome dela, eu acho que eu a conheci no Rio de Janeiro. Ela me ensinou aquele joguinho de catar pedrinha, jogar pedrinha pro alto e tal. Ela era uma senhorinha, ela era ótima nesse jogo. Na feira onde vendia as coisas de macumba. Madureira. Mercadão de Madureira. Eu encontrei ela assim, no meio-fio, sentada, cheia de sacola. Mulher de terreiro. Cheia de sacola de coisa de santo. E ali ela tava tomando a cervejinha dela e jogando a pedrinha. E eu sentadinho assim. Na época eu devia ter, sei lá, uns 25 anos, praticamente ontem. E aí ela começou a me explicar como era o jogo do nada, e eu comecei a jogar com ela, e ela me ensinou a jogar. Há milhares de donazinhas por esse país que eu adoraria conhecer, porque ser mulher, preta, periférica, de religiões afro-brasileiras e ainda sambista, não deve ser fácil. Dona Ivone Lara, Elza Soares, quem mais? Clementina Maria de Jesus. Ai, vai, Robson, traz aí na lembrança. Conceição Evaristo, sabe? Todas essas mulheres admiráveis, que Chica da Silva, que deveriam, assim, ter estátuas por todo o nosso país, porque se não fosse por elas, nós não seríamos quem somos. Querido Diário, eu acredito muito nisso que a Camila fala, porque a memória, ela não é só a reconstituição do passado, mas como o símbolo Adinkra Sankofa, ele não está aqui o Sankofa, mas aqui são símbolos Adinkras, não é errado você retornar ao passado, recuperar o que ficou. Então, ao fazer o exercício literário, recuperando essas senhorinhas lá do passado e trazendo elas numa vivacidade potente que é a Donazinha, para mim é literalmente reverenciar através dessa memória literária, narrativa que eu criei, essas mulheres, essa Donazinha, que mesmo ela não tendo existido durante o período da pandemia, ela existe em algum lugar, um pouquinho em cada uma dessas senhorinhas que por aí vivem. Ponto final.